Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se esse pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, é necessário a gente ter em mente sempre isso. Antes de julgar e condenar alguém, o julgamento não compete a mim, não compete a você, não compete a nenhum de nós. Né? Jesus, quando apresentam para ele aquela mulher que foi pega em adultério, ele fala, aquele de vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E quem ali não tinha pecado? Somente ele. Né? Ele querendo dizer para todos, ó, o único que tem o direito de julgar e condenar sou eu. O julgamento, o justo julgamento, compete a mim, que sou o justo juiz. Não compete a nós, simples humanos. Nós não conhecemos a história da pessoa, nós não conhecemos a vida de ninguém, por mais que nós possamos estar próximos da pessoa. Nós não sabemos o que ela passa, as batalhas, as lutas que ela sofre em casa, no trabalho, na escola, na comunidade que ela participa, no ambiente que ela convive. Cada um tem a sua luta. Então compete a nós não julgar ninguém, porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. E quanto mais eu julgo ou condeno, maior o risco de condenação da minha alma. Por quê? Jesus fala, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Muitas vezes nós queremos ver o defeito do outro, porque é mais fácil olhar para o outro, o defeito dele, do que ter a humildade, baixar do nosso orgulho e sermos humildes, reconhecer os nossos erros. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu vou ver que eu sou cheio de falhas e defeitos. E eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E eu preciso, para que a graça de Deus aconteça na minha vida, me baixar, me humilhar. Reconhecer que eu preciso da graça, mediante graça, pela graça de Deus que eu sou salvo. E me abrir a essa misericórdia, clamar o auxílio de Deus e mudar naquilo que eu preciso mudar. Primeiro eu tenho que ser exemplo, para depois querer cobrar dos outros. Senão eu não passo de um hipócrita. E Deus vai nos exortar também que nós precisamos não dar pérolas a porcos. Os tesouros que Deus nos concede, a sua palavra, os seus dons, os seus talentos, quantas graças Deus nos concedeu e quantos de nós enterramos? Quantas graças nós recebemos, muitas vezes nós abrimos mãos por causa de coisas passageiras. Não vale a pena trocar Deus pelas coisas do mundo. Tudo passa nessa vida. Só o amor de Deus que vai permanecer. Mas é necessário dizer que se eu trocar a graça que Deus me concede pelas outras coisas que são materiais, temporais, que o mundo me oferece, eu não sei a hora que Deus vai me chamar. Se Deus me chamar e na hora que eu chamar eu estiver de costa para Ele, né? Se eu tiver esquecido dele, colocado ele para escanteio na minha vida, eu corro sério risco de perder a salvação. Então nós temos que perseverar até o fim. E é necessário a gente clamar. Quem pede, recebe. Pedir a misericórdia, pedir a libertação, a cura, a salvação, a graça que nós precisamos. A primeira graça que eu devo pedir é a graça da minha salvação. Eu preciso ser salvo. A graça da salvação da minha família, eu tenho que clamar a Deus. Pelos méritos de sua paixão, morte e ressurreição, pelo seu sangue redentor, pelo sangue e água que jorrou de seu peito aberto na cruz. Pelo nome de Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará.
Pedir ao Pai, em nome de Jesus, converte, santifica a minha família, salva a minha família, cura a minha família, liberta a minha família, me cura e me liberta. Restaura a minha vida, Senhor, eu quero ser todo teu. Pedi e recebereis. E daí sim também pedir as graças temporais e materiais que nós precisamos. Qual que é a graça que você precisa? Deus quer agir na sua vida, mas Ele não quer entrar invadindo, Ele quer que você peça. Muitas vezes Ele chegou no Evangelho e fala, o que queres que eu te faça? Estava óbvio que Ele queria, né? Que a pessoa queria que Jesus lhe fizesse, que ele fosse curado. Né? Senhor, que eu veja. Mas Jesus queria que nós tivéssemos a liberdade de escolher por Ele, pedir a ajuda dEle, pedir auxílio. E quando nós pedimos auxílio, o Senhor responde a nossa oração. Talvez não com tudo com que nós pedimos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes tem algumas coisas que nós pedimos, isso não vai contribuir com a nossa salvação. Pelo contrário, corre o risco de nos afastar da graça. Então essas coisas Deus não nos concederá, porque Ele quer a nossa salvação. Mas o que é melhor para nós, para o nosso bem, para a nossa família, Ele nos concederá. Pedi e recebereis, buscai e achareis. É necessário o nosso esforço junto com a nossa oração. Ora e age. Pede que você vai receber. Procura, vá ao encontro da graça e coloca Deus à frente para que Deus te conduza. Peça ao Espírito Santo, me conduza, me leva ao encontro desta graça. Que eu possa caminhar lado a lado com a graça que o Senhor me concedeu, que eu possa tomar posse. Abre essa porta para mim, Senhor. Né? Batei a porta e a porta vos será aberta. Todas as portas. Mas não esquecer das pérolas que Deus nos concede, a graça da salvação. Né? Quando que a gente vai receber a graça de Deus? Se a gente perseverar, se a gente buscar, Deus vai operar milagres na nossa vida, na nossa família. Basta a nós fazermos a nossa parte e acreditar. Deus fala que os homens, né, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos. Né? Jamais um pai vai dar ao filho uma serpente se ele pedir um peixe. Quem dirá nós, se pedirmos diretamente ao Pai em seu nome, coisas boas Ele nos dará. Mas é necessário que a gente peça não só por nós, mas por todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que a gente peça a nossa conversão, mas a conversão do mundo inteiro. Não só a nossa, mas a de todos. Logo, logo vamos passar pelo carnaval. Né? Que a gente não atire os bens que o Senhor nos deu aos porcos. Não demos pérolas aos porcos. Que a gente não entre nessa festa mundana, que não venhamos a nos aporcalhar com a lama das imoralidades, das coisas do mundo. É necessário a gente passar pela porta estreita. A alegria do carnaval é efêmera, ela passa rapidinho, mas as consequências são danosas, são desastrosas e pode durar para o resto da nossa vida. E corre-se o risco da gente perder a nossa vida e perder até a salvação. Então buscai a Deus, a verdadeira alegria está nele. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Busquemos o Senhor com a sinceridade de coração. Amém?